circulando nas redes sociais um vídeo da Prefeitura de Curitiba, Paraná, em uma comemoração ao Dia da Consciência Negra. Vamos ver essas imagens? Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, a próxima segunda-feira. O que chama a atenção, vocês estão vendo, é a ausência de negros. Praticamente não tem negros nesse dia, nessa comemoração. E no painel que aparece, se a gente conseguir voltar para o começo do vídeo, tem um painel lá do fundo, que vai aparecer ali na sequência. E no painel aparece um homem negro escravizado, uma imagem aí, veja lá no fundo, sendo açoitado. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Curitiba para pedir informações, a participação deles, uma resposta sobre essas críticas que têm ocorrido, que têm vindo nas redes sociais, mas até agora a gente ainda não recebeu retorno. E sobre esse assunto, conversamos com o deputado estadual paranaense Renato Freitas, do PT. Deputado, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Bom, qual que é a tua avaliação desse evento realizado pela Prefeitura de Curitiba, o Dia da Consciência Negra? Me parece que eu, pelo menos, não consegui enxergar nenhum negro nesse evento. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo, Carla, toda a audiência da UOL. Olha, infelizmente, esse evento, que é para representar o valor da cultura negra no estado do Paraná, especialmente em Curitiba, na capital, representa muito bem o que é e como fazem essas políticas de promoção de igualdade racial aqui na cidade. Sempre a partir da apropriação cultural e, infelizmente, da invisibilidade, do apagamento, os traficantes de documentos que nos retiram o protagonismo da história e nos fazem, em todos os lugares, cenário para a ação deles, como foi recentemente no Memorial de Curitiba, nessa homenagem às casas de axé e às religiosidades de matriz africana sem os afro-brasileiros, o que parece um escárnio, mas que, pelo que nós vimos nas imagens, foi tido como natural, não só para a prefeitura e para aqueles que organizavam, como também para aquelas pessoas que, de algum modo, participam da religiosidade afro-brasileira. Deputado, e existe, o senhor está pensando em tomar alguma atitude, apresentar algum tipo de não sei, representação, enfim, tomar alguma atitude em relação a esse evento? Olha, temos sim, com certeza. Até porque eu, Jaqueline, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, nós temos por função a união, né, promover a união de todas as casas de axé e, sobretudo, mostrar o valor de casas como a da Iagunã, da Alzira, que existe aqui em Curitiba há mais de 32 anos, mostrar as casas de axé que existem no interior do estado, como recentemente mostramos a de Amucumbi, que foi terrivelmente assassinada em Londrina, ela e outros 2 familiares no mesmo episódio, na verdade foi uma chacina. Outras casas que foram incendiadas aqui em Colombo, na região metropolitana, e todos eles protagonizados pelos babalorixás, pelas iás, todas pessoas negras, que não têm envolvimento com a prefeitura, não procuram cargos, em época eleitoral não se apresentam como cabos eleitorais, que preferem não fazer parte do núcleo da máquina de poder, porque sabem que isso corrompe o espírito e a espiritualidade. E justamente por serem marginais, acabam sendo invisibilizados. Nós vamos procurar essas casas todas de axé, os terreiros, vamos organizar um fórum para que a gente consiga responsabilizar, ou ao menos constranger a cidade de Curitiba, a prefeitura, para que eventos como esse não ocorram novamente. E ficamos felizes que a internet deu essa possibilidade de viralizar um vídeo como esse, que conta tudo a partir de suas imagens, que demonstra que é um emblema, que é uma representação, de fato, da política de igualdade racial da cidade de Curitiba, e isso, por si, ter já promovido um certo constrangimento que o prefeito ainda não se manifestou, né? Deputado, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Olhando aqui o vídeo, né, eu me lembro um pouco de uma imagem também que ficou comum em muitas escolas, quando
no 19 de abril, celebra 19 de abril, se não me falha a memória, o Dia dos Povos Indígenas, né? A gente vê imagens em muitas escolas de todo o Brasil do que pessoas, crianças brancas, né, pintadas como indígenas, né, como com inspiração indígena, né, fazendo um reducionismo, né, não apenas uma questão, tem todo um complicador em cima disso, é claro, mas além de tudo um reducionismo do que é a cultura indígena, né? E aí, olhando, na verdade, a própria imagem, o vídeo que a gente está vendo agora, a gente vê uma coisa muito semelhante, assim, sabe? Tipo, ou seja, da mesma forma que o indígena era apenas um objeto da celebração, ele não era o ator protagonista. Aqui também o negro não é o ator protagonista, mas ele é um objeto, né? Vira mercadoria de uma celebração, né? De uma coisa semelhante ao que acontecia com os indígenas. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito exatamente disso. Como é que é a percepção sobre o direito dos negros, da população negra em Curitiba, e como é que isso está inserido nas escolas, o senhor que acompanha de perto isso, considerando que faz 20 anos que a gente aprovou a lei que introduz a história africana nas escolas, né? E isso deveria causar impactos 20 anos depois, inclusive na prefeitura de Curitiba, em outros lugares, né? O pessoal deveria ter aprendido, né? Ao invés de manter determinadas práticas que são anacrônicas. Como é que você avalia isso? Curitiba evoluiu, né? Ou Curitiba ainda é uma cidade presa ao passado? Absolutamente presa ao passado, porque reivindica para si própria a imagem de capital de primeiro mundo no sul do país, como capital europeia, como modelo de desenvolvimento não só da cidade e da economia, como também do próprio ser humano, uma espécie de evolucionismo digno daquele positivismo do século XIX, que ainda prepondera, hegemoniza a política, já que a gente está falando, por exemplo, de um prefeito, Leonardo, e é bom se falar, porque se trata, no limite, de política. O prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, atual, ele defende a família Macedo do primeiro prefeito que Curitiba teve, há 300 e poucos anos atrás, que era Borges de Macedo. A família Macedo, ela segundo o livro do professor Ricardo Oliveira, que é um livro sobre, estava até por aqui, não está próximo, não, já mostraria, é um livro sobre na teia do nepotismo. Ricardo Oliveira é professor da Universidade Federal do Paraná. Nesse livro ele demonstra que a família Macedo descende da nobreza do século XII, em Portugal. Essas pessoas que colonizaram, que exploraram, que mataram, que escravizaram, que grilaram e que possuem o poder das terras, o poder político e o poder econômico. Essa cidade que se reivindica tem um painel, fui vereador de Curitiba, agora sou deputado do Paraná, fui vereador recentemente de Curitiba. No lugar onde ocorrem as cerimônias, as audiências públicas, tem um painel. O painel visa representar a população curitibana. São 4, 5 ou 6 pessoas nesse painel, não me lembro bem. Retratos, uma paisagem gigantesca, algumas pessoas trabalhando, crianças brincando. Todas elas têm olhos azuis, todas elas são loiras. A representação que Curitiba tem de si mesma é exatamente essa. Então, quando tem que fazer uma homenagem à população afro-brasileira, à população negra ou à raiz africana de nossos costumes, eles exotificam, tornam exótico, tornam um produto vendável ao turismo do próprio europeu, que olha com um afastamento daquele que com o dinheiro pode se apropriar das coisas, que com o poder pode adentrar. O que antigamente, e eu moro aqui em Curitiba e região metropolitana a minha vida toda, estou com 39 anos, moro 38, nasci em São Paulo, já vim para cá, 38